Olá, estamos de volta com mais uma edição do Vai Cair na OAB, um programa dedicado a você, bacharel em Direito, que está se preparando para realizar o exame da Ordem dos Advogados do Brasil. Vamos acompanhar agora as dicas desta semana. Olá gente, tudo bem? Eu sou Anderson Lourenço, sou advogado e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre direito empresarial, uma área muito importante da sua OAB, que às vezes você não gosta muito na sua prova de direito durante o seu curso de direito, mas é importante você ver para a sua aprovação, tá bom? Talvez seja a área de direito empresarial que vai te colocar lá dentro, que vai fazer você passar dos 40 pontos, tudo bem? Hoje a gente separou um assunto muito importante para você, que é a EIRELI, a Empresa Individual de Responsabilidade Limitada. Tá bom? A gente trouxe alguns pontos aqui e eu vou trazer uma contextualização para você para por que o legislador trouxe a EIRELI para o nosso ordenamento jurídico, tá certo? Anteriormente, quando o empresário ele queria executar atividade empresarial, ele só tinha duas possibilidades, ou como empresa individual ou como sociedade. Para ele ser uma sociedade, ele precisaria de um outro sócio, o que às vezes trazia um problema, porque ele talvez não teria um outro sócio para formar essa sociedade, não confiava em ninguém, e muitas vezes também o legislador ele via que no contrato social nós tínhamos apenas dois sócios, um com 99% das cotas da empresa e outro com 1%. Esse com 1% geralmente ele não participava da empresa de fato, era apenas uma forma do empresário ter uma sociedade, o que isso também trazia diversos problemas. E no caso da empresa individual, nós tínhamos um sério problema que seria a confusão patrimonial. Como assim? O patrimônio do sócio ele se confundia com o patrimônio da empresa. Então, em casos de dívidas, em casos de execuções, dívidas trabalhistas, o patrimônio do empresário ele era afetado. Então, se a empresa sofresse uma execução, o empresário, a pessoa física, podia perder a sua casa de praia, a sua casa de campo, e isso por muitas vezes desestimulava o empreendimento, o empreendedorismo no Brasil. Tá bom? Então, visualizando isso, o legislador ele trouxe um modelo muito utilizado na Europa, que é da EIRELI. Tá certo? A EIRELI, no nosso ordenamento, ela é regida pela Lei 12.441/2011, que alterou alguns artigos do Código Civil. Dentre eles, o artigo 44 do Código Civil, que trouxe a mais nova pessoa jurídica do nosso ordenamento jurídico, que é a EIRELI, está lá no seu inciso 6º. E assim também adicionou ao Código Civil o artigo 980-A. Esse artigo 980-A ele vai reger a EIRELI, como é que a EIRELI vai funcionar, tá certo? Então esse artigo ele tem alguns parágrafos que vai poder facilitar na hora de você constituir a EIRELI ou não. E é sobre esse artigo que a gente vai se debruçar agora, tá bom? Então a gente trouxe alguns pontos importantes aqui para vocês atentarem, estudarem e que é muito importante para a nossa prova da OAB, tá certo? Então vamos lá, o primeiro ponto de atenção que você tem que ter é na Constituição da EIRELI. Na Constituição da EIRELI, diferentemente dos outros tipos societários, no momento de sua constituição, o sócio ele tem que integralizar a totalidade do capital social da empresa, tá bom? Mas existe uma outra particularidade. Esse capital social ele deve ser de, no mínimo, 100 vezes o salário mínimo vigente no país. Tá certo? Então existe um valor mínimo do capital social dessa empresa, que lembrando novamente, ela tem que ser totalmente integralizado no momento de sua constituição. Então isso é um fato muito importante, é um ponto muito importante que às vezes a FGV gosta de cobrar, tá certo? Outro ponto importante que a gente vê na Lei 12.441, na alteração do Código Civil, é justamente o fato de apenas ser possível uma única EIRELI por CPF. Tá certo? Então lá no artigo 980 vai estar descrito, vai estar constando que apenas uma pessoa com seu CPF pode ter apenas uma EIRELI. Então eu como pessoa física, eu não posso ter duas EIRELIs, eu posso ter uma EIRELI e outra empresa de outra forma societária, mas como forma de EIRELI eu só posso ter uma, tá bom? Só que no próprio artigo 980, a gente não dispõe, a gente não vê a disposição sobre a possibilidade de pessoa jurídica compor o contrato social de uma EIRELI. Visando isso, mas isso era uma omissão da lei, tá certo? Visando isso, o DREI, que é o departamento responsável pelo registro das empresas, ele formulou a Instrução Normativa número 38, de 2017, que regulamenta, que permite que as pessoas jurídicas, seja de capital nacional ou de capital estrangeiro, possa constituir uma EIRELI, tá certo? Então isso não está disposto no artigo 980-A do Código Civil, mas a Instrução Normativa número 38, ela permite essa possibilidade. Isso é muito importante para você também, já que é uma legislação recente, 2017 para cá, a banca da OAB ela pode cobrar isso de você, tá bom? Então anota aí, isso é muito importante.
Você pode visualizar no artigo 980 que o parágrafo 4º ele foi vetado. E eu vou explicar para você por quê. Só a título de curiosidade, o texto original da lei, ele previa o patrimônio da pessoa física e da pessoa jurídica, em hipótese alguma, ele seria comunicado. E essa expressão, hipótese alguma, foi o que fez todo esse parágrafo ser vetado. Por quê? Nós temos a possibilidade da desconsideração da personalidade jurídica, é um instituto que você vai ver no processo civil, do patrimônio da pessoa física ser afetado através da pessoa jurídica. Mas isso não são todas as vezes, até por isso que foi criada a Eireli. Então, por conta dessa possibilidade que a expressão, em qualquer hipótese, vetou todo esse parágrafo, tá bom? Então, por isso nós não temos texto no parágrafo 4º do artigo 980-A. Outro ponto importante para você prestar atenção é a possibilidade de uma sociedade limitada quando tem a pluralidade de sócios e um desses sócios morre. Então, nós não temos mais a pluralidade de sócios. Essa sociedade ela tem um prazo de 180 dias para constituir um novo sócio e continuar e não ser dissolvida. Mas, se essa empresa, durante o prazo de 180 dias, ela converte essa sociedade limitada em Eireli, essa sociedade ela não vai ser dissolvida. Isso é muito importante. Então, essa é uma possibilidade da sociedade limitada não ser dissolvida entre os 180 dias, se não houver a pluralidade de sócios. Ela pode se converter em Eireli e assim ela vai continuar seguindo a sua atividade empresarial, tá bom? É importante salientar também que a Eireli ela não dispõe sobre a atividade empresária que vai ser executada, tá bom? Então, a gente pode ter qualquer tipo de atividade empresária sendo executada pela Eireli e muitas vezes a gente vê alguns atletas de futebol, alguns atletas profissionais que têm vínculos com clubes e ainda assim tem o Eireli. Para quê? Para gerir os seus direitos de imagem. Então, esses atletas eles vão ter seu vínculo com os clubes, vão ter algumas outras empresas, mas vão ter a Eireli para eles cederem seus direitos de imagem e assim poder administrar da melhor forma possível, tá bom? Então, esses são mais ou menos os princípios basilares da Eireli e eu quero que você não esqueça que no que for pertinente, a legislação que for aplicável à sociedade limitada, ela também vai ser aplicada à Eireli, tá certo? Um dos exemplos que nós podemos ter é justamente a possibilidade de administração da Eireli por um terceiro. Então, não necessariamente a Eireli ela deve ser administrada pelo próprio sócio, que constitui a Eireli, o empresário individual, mas sim por um terceiro, que no contrato social esteja disposto que ele vai seguir com a administração, tá certo? Esses são os principais pontos da Eireli que são muito importantes. Eu espero que tenha sido importante para vocês, que vocês tenham anotado e que vocês possam seguir o estudo sobre direito empresarial e que vocês façam uma ótima prova. Lembrando que outras dicas sobre os assuntos abordados no exame de ordem você também pode encontrar no nosso Instagram, @VaiCairNaOAB. A todos, bons estudos e até o nosso próximo programa.